Retomando o programa Observadores deste domingo, falando aqui sobre o estado de Carajás, cidadania, falamos sobre o nosso amigo Fred, que nós perdemos essa semana, né? E, inclusive aí recebendo várias homenagens aí através das redes sociais e tudo mais. E só para a gente finalizar essa parte que a gente está falando do Fred, ele tinha uma característica, Magda, muito importante, e eu acho que você que também lida muito com redes sociais, ele gostava de colocar a opinião dele sobre alguma coisa, ele fazia aquele textão dele opinando sobre alguma situação, geralmente uma crônica social sobre como nós estamos nos comportando como sociedade, né, políticos e etc. E no final ele deixava uma pergunta para envolver as pessoas naquele debate. Ele dizia assim, você, o que você acha disso? Concorda com o que eu estou falando? Discorda? E ele gostava que as pessoas comentassem, principalmente no Facebook, ele deixava uma dessas e instigava as pessoas a comentarem e marcava a gente. Né? É uma característica de grandes lideranças e lideranças democráticas. Ele não queria falar sozinho. Ele queria que o outro também falasse com ele. Então, ele gostava de ouvir, ele queria ouvir a opinião do outro, a posição do outro em relação ao assunto. Então, quando ele marcava, ele queria que o outro contribuísse no debate, dizendo que era a favor, se fosse a favor, por quê, e se fosse contra também. Toda grande liderança tem essa característica. O Fred foi uma grande liderança. Ele está, da onde ele está, eu acredito nisso na vida, depois que a gente deixa esse corpo aqui, que é só uma embalagem, de onde ele está, ele vai poder ver, né? E eu acredito que ele sabe, que nós sabemos, né? Dessa coisa da gente levar isso adiante. O que ele fez, a semente que ele plantou, não é uma semente que secou, é uma semente que vai ser regada. Essa semente vai dar frutos. Ela já deu, nós já plantamos, nós já vimos alguns frutos, mas nós ainda não fizemos a colheita. Nós continuamos plantando. O que ele falou, o que ele ensinou, o que ele semeou, o que ele defendeu, é o que nós defendemos também, que é a causa Carajás. Então, quando ele colocava lá, e ele não colocava lá só em relação a Carajás Estado, teve outras coisas de 2011 para cá, Patrick, né? Ele criou o grupo na rede social, A Alpa é Nossa. E muito polêmico, a Alpa é Nossa. E ele criou esse grupo com um propósito, não era só falar de Alpa, era falar dos problemas da nossa região e que continuavam sem resposta depois do plebiscito. Porque a Alpa representava para a gente uma série de expectativas, né? Exatamente, depois porque já que não dividiu o Estado, já que não se criou a nossa autonomia de gestão da nossa região, então o que vai ser feito agora? Vamos falar do desenvolvimento que nós queremos, como alcançar esse desenvolvimento. A minha pergunta depois de 2011 é o que foi que mudou de 2011 para cá? Eu sempre faço essa pergunta. O que foi que mudou? Melhorou a educação? Não. Melhorou a saúde? Não. Melhoraram as estradas? Não. Melhorou a infraestrutura? Não. E a segurança? Continua ruim igual era antes ou pior? Então, assim, o Fred, ele fazia essas perguntas nas redes sociais. Quando ele criou esse grupo lá, que ele era um dos administradores, agora deve estar só o Wagner Miranda, que deveria estar aqui também, falando do Fred. Ele criou com esse propósito, para a gente cobrar as ações desse governo uno, que quer ser uno, que quer mandar nesse estado chamado país, que se fosse um país deveria ser dividido em estados, né? Nessa enorme capitania hereditária que é hoje. Ele cobrava muito isso. Então, as coisas que o Fred falava lá e que ele pedia a nossa opinião era em relação a isso. Ele queria ouvir. Se me diga lá o que você acha do que eu estou dizendo. Eu estou certo? Eu estou errado? Como é que você se põe e se posiciona a respeito? Esse era o Fred. Ele não queria falar sozinho. Ele queria que você falasse junto, desse a sua opinião a respeito. O Fred, ele era assim. Ele acreditava na capacidade do outro de juntar a voz, a dele, e fazer uma voz maior, um clamor maior. Duas imagens aqui para a gente olhar ainda. Vamos colocar aqui na tela, Fran, por favor? Ah, tá aqui. Que a gente falou Brandão. Tanto de Comissão Brandão. Então vamos mostrar aqui para quem não conhece ainda. Esse é o professor Brandão. Por que ele é o patrono da comissão? Deixa o José falar do professor José da Silva Brandão. Ele é presidente de honra da comissão. Que muita gente acha que é o teu pai, né?
A gente acha que tu és filho dele. Eu desde criança... Pai de ideal, só se for, de ideal, né? Pai de criança, não deixa de ser. Desde que eu era criança lá em Minas, o professor Brandão foi prefeito da minha cidade, meu pai e o professor Brandão, eles eram amigos. Então, nossas famílias são amigas já lá desde de São Gonçalo da Huaité, Minas Gerais, né? Então é um pai E quando mesmo. vieram para cá, quando eles vieram para cá, eu fiquei em Brasília estudando, vieram juntos, meu pai, o professor Brandão, mais um grupo de amigos, né? O compadre Adão e Adão Lucas e o Adélio Vargas. E aí sempre ficou essa união. E quando nós vemos, meu pai comprou uma fazenda em Paraupebas, fui lá, eu vim para cá, para Marabá, e fiquei na casa do Brandão. E sempre ficou essa relação boa. Você teve, né? essa identidade. Então não é à toa que as pessoas fazem essa confusão. E sempre Então, te abordam na rua perguntando se tu és filho do professor Brandão. Muita gente pergunta onde é que está seu pai e tal, eu já sei quem é, né? Pois é, porque o Brandão é o patrono da causa. O professor Brandão é um estudioso, não é isso? Da causa da redivisão territorial na Amazônia. Certo. E foi o primeiro, né, a levantar realmente em números esse potencial rios, né, da região. De criação. Mapeando. O Brandão, ele sempre diz que ele teve uma visão divina. Uma vez, quando ele estava viajando pelo Mato Grosso, na região aqui, eles saíram de Minas, o grupo viajando de carro, foram 4 pessoas num Fusca vermelho. Rodaram, saíram de Minas, passaram pelo Mato Grosso, essa região todinha passou por aqui. Ele disse que no Mato Grosso ele teve um sonho, que tinha uma visão que tinha que vir para o Pará. O professor Brandão, ele é muito espiritualista, né? E que aqui ele ia conhecer uma terra onde ele tinha muito para fazer. Quando ele chegou aqui, em Marabá, ele sentiu que era esse local. Aqui ele... Sentimento de missão, né? Ele foi lecionar, ele lecionava na Escola Pequeno Príncipe e começou a pesquisar para preparar material para fazer, para dar as aulas dele. E começou a ver a dificuldade do povo e viajou essa região. Começou em 1981. Ele digo que essa história, a história dele é a história de muitos. Né? Muita gente vem para Marabá e parece que né, a pessoa veio passar um verão, ficou um inverno, ficou... Pois é. Aí ele começou esses estudos. Mas é aquela história lá atrás das pessoas virem para ocupar a região. Começou esses estudos para a criação do estado de Carajás. Em 1986 ficou pronto. Em 1988 ele divulgou matéria inédita, ele publicou matéria inédita no dia 22 de dezembro de 1988 no jornal Correio do Tocantins. E daí a coisa cresceu, né? E por ser o Brandão, o percussor de já era Correio, já era nessa Correio época, 88, que ele foi o percussor de tudo isso aí, então a Comissão Brandão, contra a vontade dele, nós o homenageamos colocando o nome de Comissão Brandão. Ele é tão humilde que ele não queria. Aí a coisa é por essa razão aí. É que ele é o patrono. Ele, com a idade que está, continua um dos maiores soldados sem fardas dessa luta. Ele diz que ele não vai embora daqui para o andar de cima antes da criação do Estado. Então eu estou feliz, né? Porque ele está com mais de 80 anos. E ele disse que não vai antes, então eu sei que não vai demorar muito, porque a gente tem um tempo de vida na Terra, né? Por mais que nós vivamos 100 anos, 100... Ele hoje está radicado no Distrito Federal, não é isso? Brasília. Brasília. Isso. Então ele disse que ainda vai ver o estado de Carajás criado. Então, mesmo lá ele não para de trabalhar. Não é? Então vamos confiar nisso. Confiamos nisso. Magda, no primeiro bloco a gente falou sobre a retomada, que foi essa questão da tentativa da emenda constitucional, mas eu queria, Fran, coloca aqui a outra imagem. Essa pergunta fui eu que fiz na caminhada das mulheres, agora em março de 2016. Ou seja, ideologicamente a gente continua discutindo isso. Depois de 2011, o que mudou na saúde? Porque como a briga das mulheres atualmente, né, é para termos um hospital de atendimento à saúde da mulher de Marabá e de região, dos 39 municípios da região, que todo mundo converge para cá, que é a maior cidade da região. Então, aqui precisa realmente de um hospital, de um atendimento direcionado só à mulher. Eu fiz essa pergunta aí, o que foi que mudou na saúde? Eu não estou perguntando na saúde de Marabá, eu estou perguntando na região de Carajás todo. Como um todo, exatamente. Essa pergunta ainda não me responderam. Aspectos, né? Está sem resposta. A própria segurança pública, a gente continua andando muito atrás, né? Está do mesmo jeito. As coisas não mudaram. Ou pior, porque o número de habitantes aumentaram, o número aumentou, o número de habitantes. E o problema... ele só ficou mais
difícil de ser resolvido. Tomou mais volume. Ele se avolumou. Tem uma imagem aí que a Magda está segurando um cartaz. Patrick? Eu acho que ela usa essa aqui. Tá. Patrick, aproveitando essa questão do que mudou na nossa região, eu queria falar uma coisa, ainda que o Fred, nós discutimos já várias vezes. O Fred defendia a questão da Alpa é Nossa, mas tinha uma outra coisa também que nós discutimos muito e ele defendia. A vinda de grandes empresas para cá vai atrair também muita gente de fora, concorrer com o nosso pessoal aqui, vai gerar riqueza e emprego, mas nós temos uma outra ação que é muito mais importante que isso, que era trazer uma quantidade maior de pequenas empresas, que também ia impulsionar o desenvolvimento e gerava oportunidade de crescimento aqui. E por incrível que pareça, eu vi esses dias, Patrick, na campanha política, e alguém defendendo essa tese. Você vê a semente que o Fred plantou, que naquela época já tem gente defendendo aí na campanha política a vinda de pequenas empresas para cá e que isso de fato é bom. Delegado, então houve do Ministério do Trabalho, ele tinha essa preocupação. Deixa eu abrir um parênteses bem aqui no que tu estás falando para te dizer uma coisa. Olha. O eleitorado do Pará no plebiscito em 2011 era de 4.848.000 eleitores. Correto. Tá? 1.200.000, só para relembrar, 1.200.000, 25% não apareceu para votar. Certo. Tá? Que é sempre, é normal. A gente teve uma abstenção. Isso é uma prática. Só que nesse ano de 2011, o Pará foi o que teve o maior aumento de contingente eleitoral. Significa o quê? A gente trouxemos pessoas de fora para virar eleitor aqui? Não. Houve um aumento na população. Não. As pessoas que ocupam essa região não exerciam sua cidadania aqui. Não tinham seus documentos. Mas o plebiscito propiciou. Nós propiciou isso. Antes do plebiscito, Patrick, nós fizemos um panfleto e trabalhamos uma recadastração, eleitoral. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Pedindo às pessoas que fizessem o seu título Pessoas que viviam aqui há 30, 40 anos, 20 anos. E não votaram. E não votavam aqui. Porque elas entendiam que ter o título de eleitor, seus documentos da sua terra de origem, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, era um cordão umbilical dela com a sua terra de origem. Quando isso está errado, as pessoas que vivem aqui, elas... você vive. Exatamente, elas têm que exercer sua cidadania aqui. Exatamente. Então, isso foi uma outra vitória do plebiscito. Que nós conseguimos finalmente esclarecer, essas pessoas entenderem né? Que elas precisavam ter sua documentação daqui para exercer a sua cidadania aqui. Isso em números e em dinheiro, Patrick, faz diferença, porque a quantidade de eleitores de um estado é um dos índices somados pelo IBGE que também atrai repasses federais para a região. Quando aumentou o eleitorado, aumentou o repasse. Magda, explica rapidinho aqui o que é o PLIP. Sobre PLIP. PLIP é projeto de lei de iniciativa popular. Não é? O PLIP é um negócio tão maravilhoso, ele precisa só de 0,3% da população do país. O PLIP, no caso, esse PLIP que foi criado em 2012, em abril, o grupo que criou foi o Carajás e Tapajós Vivos, que eu sou membro do Carajás e Tapajós Vivos, a Cláudia Chine, a doutora Cláudia Chine também, junto com outros membros da equipe, mais a Comissão Brandão, mais o povo de Carajás todo, que estava ainda ali no quente, ainda estava no calor do resultado de dezembro de 2011, criou esse projeto de lei de iniciativa popular. A pessoa que nos ajudou na elaboração desse projeto de lei de iniciativa popular, o doutor Marcos Pereira Pimenta da Rocha, jurista, ele disse que ele foi feito aqui em Marabá, e nasceu em Minas, mas ele é marabaense porque o pai dele foi um engenheiro que fez o projeto do antigo hospital do CESP, lá na 5 de abril. Que existe hoje é materno infantil. HMI, né? Exatamente. O professor Brandão pesquisou essa história e mandou isso para o Marco Pimenta. Então a gente continua recolhendo assinaturas? Sim, aí deixa eu falar essa foto aqui é recente, né? Isso, essa foto aqui é agora da exposição de 2016, o Galpão das Mulheres. Aí lá no Galpão das Mulheres eu coloquei a bandeira de Carajás, né, essa bandeira de luta que todo mundo conhece, e coloquei o banner do PLIP. Então o PLIP ele foi criado, ele não está congelado, ele não está suspenso, até porque a lei de iniciativa popular, ela não vence. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de apoio logístico. Escutaram, carajaenses? Nós precisamos de apoio logístico, porque nós precisamos de 0,3% das assinaturas de pessoas do estado do Pará e mais 4 estados.
Ou seja, se a gente pegar 4 estados aqui da vizinhança. Estados mesmo, Tocantins, Maranhão. Nós vamos pegar Maranhão, Tocantins, Amapá, um pouquinho aqui do Amazonas, pronto, já foram os vizinhos. E aí a gente pega o daqui, nós vamos ter o 0,3% da população brasileira, não é? E nós vamos chegar lá com essa pilha de assinaturas lá e dizer assim, nós queremos agora que vocês votem a criação do estado de Carajás. Aí o Congresso Nacional vai dizer, como assim? Nós vamos dizer, a lei de iniciativa popular, ela tranca a pauta do Congresso Nacional. Quando a gente chegar lá... Tem prioridade. Tem prioridade máxima. É uma lei de iniciativa popular, é o povo pedindo. Quando o povo chega lá e diz, nós queremos que vote esse assunto aqui, estão aqui as assinaturas, então o Congresso nomeia uma comissão para analisar a demanda dessa população e depois isso vai para a votação. Como nós já temos um plebiscito, onde o povo da região, 1.385.000 pessoas disseram sim. Se a gente chega lá com esse projeto de lei de iniciativa popular, com 0,3% dos estados... Tem uma outra força. É uma outra força. O que não aconteceu em 2014, que nós tivemos a promessa de apoio para a coleta dessas assinaturas. Não aconteceu em 2013, não aconteceu em 2014, não aconteceu em 2015 e ninguém nos chamou em 2016. O projeto de lei de iniciativa popular está aí, a Comissão Brandão está disposta a tocar o projeto adiante junto com todas as outras comissões de emancipacionistas, mas nós precisamos de logística. Então, nós estamos nesse... Nosso problema hoje é de logística, Patrick, para a gente poder tocar o projeto adiante. Porque aonde a gente vai, as pessoas dizem, quando é que o Estado vai ser criado? E o Fred, nosso Fred Silveira, ele está do lado de lá e ele morreu com esse sonho. Acreditando nesse sonho. Todos os que já foram estão esperando isso. Tá feito o teu apelo aí e, viu? Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Pois mas eu não podia falar isso aqui. Isso aqui é o sonho do Fred, é o sonho do professor Brandão, é o sonho do Gilberto Leite, é o sonho do Léo, é o sonho do Paulinho, é o sonho de todos os que já foram e de todos que ainda estão por aqui. Mais de 1,5 milhão, eu acho que hoje dá uns 2 milhões de pessoas aqui. Te agradeço pela tua palavra, até emocionada nesse final. Muito obrigado novamente pela tua presença aqui. Zé, muito obrigado também. Patrick, é uma satisfação imensa nossa estar aqui falando do estado de Carajás. A gente fica triste aí por estar falando de um companheiro nosso, Fred, que se foi, mas a gente pede a Deus que o receba lá no seu paraíso, né? E que a gente possa aqui, ele possa de lá estar nos apoiando, nos iluminando aqui, e que a gente possa nessa aqui, causa que continua aí, continuar firme com essa causa, que essa é uma causa de todos. E eu quero aqui deixar um apelo ao eleitor, ao cidadão marabaense, ao cidadão do sul e sudeste do Pará, que faça uma reflexão profunda do seu voto. Os próximos 4 anos começam com o seu voto. Faça ele com responsabilidade, elegendo representantes, seja no executivo ou no legislativo, que realmente tenham compromisso com a nossa cidade, com a nossa região, com a nossa luta do estado de Carajás e com a responsabilidade com os vereadores, principalmente com a condição hoje que tem os vereadores, que foi determinado pelo Supremo, que a Câmara de Vereadores é que aprova ou reprova as contas dos prefeitos. Então, votem em vereadores responsáveis, comprometidos e que realmente possa estar ali para fiscalizar e defender o direito do cidadão e a aplicação do bem público, que é de todos nós. E não faça disso a busca do poder pelo poder. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigada, observadores aqui. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o programa Observadores. Nós contamos também com a sua audiência na semana que vem e mais um tema relevante para a nossa região. Um grande abraço. Programa Observadores. Oferecimento Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas.